E o Milan conseguiu uma bela virada para cima da Juventus na estreia do novo treinador Sérgio Conceição. Partida bastante interessante, vários cenários aqui pra gente analisar. O software que eu vou utilizar para fazer essa análise é o Game Vision Pro. Você pode começar grátis a fazer as suas próprias análises, suas edições de vídeo. O link para você criar sua conta grátis no Game Vision tá aqui na descrição. Começando pela escalação da Juventus de Thiago Motta. Primeira derrota para um time italiano do Thiago Motta aí à frente da Juventus. Na Série A o time tava imbatível mesmo, teve derrotas apenas na Champions League. Então, Thiago Motta mandou o time a campo com Di Gregório no gol, Savona na direita, Gatti e Kalulu a dupla de zaga, McKennie na lateral esquerda, inclusive ele tem jogado assim nas últimas partidas. Wildes na direita, Locatelli e Thuram a dupla de volantes, Bangula na esquerda. Na frente, Vlahovic e Koopmeiners. Pelo menos na hora de se defender, o time se organizava nesse 4-4-2, mas obviamente com a bola a organização mudava bastante e Koopmeiners não ficava como um atacante espetado ali. Ele recuava bastante ali para ajudar o time nessa construção. Mas vamos por partes aqui. Na tela para você a primeira escalação do Sérgio Conceição à frente do Milan, sem Rafael Leão, que não pôde atuar nessa partida, diferente do que o Paulo Fonseca vinha fazendo de deixar o Rafael Leão no banco em algumas partidas. De qualquer maneira, essa foi a escalação do Milan. Manhã no gol, Emerson Royal na lateral direita, Tomori e Thiago a dupla de zaga, Theo Hernandes na lateral esquerda. Três meio-campistas, Reinders, Fofana e Bennacer de volta à equipe. Ele conseguiu jogar ali até o comecinho do segundo tempo, não teve uma atuação muito boa, no final das contas a saída dele acabou até ajudando um pouco o Milan, em um cenário bem específico, a gente já vai chegar lá, mas não deixa de ser uma boa notícia aí pro torcedor do Milan. Na frente, Pulisic começou jogando como ponta direita, Morata centralizado e o Giménez aqui, o jovem espanhol de 19 anos, na ponta esquerda. O primeiro gráfico importante aqui pra gente entender um pouco do que foi a história do jogo é o gráfico de saídas de bola do Milan, já selecionei ele aqui, ó. Dá uma olhada como o perfil muda bastante ao longo do tempo, começa aqui com as bolinhas brancas bem grandes, ou seja, marcação-pressão da Juventus funcionando muito bem, então as bolinhas vermelhas são as vezes que o Milan conseguiu avançar em campo. Perceba que no primeiro tempo foram poucas as vezes, isso vai mudar bastante no segundo tempo, teve uma mudança ali significativa na saída de bola do Milan. Vamos começar entendendo então esse primeiro pedaço aqui, onde a marcação-pressão da Juventus levou bastante vantagem. A estrutura inicial da saída de bola do Milan era da seguinte maneira: o Fofana recuava aqui, então o time fazia esse triângulo aqui junto com os dois zagueiros, a Juventus por sua vez avançava o bloco de marcação, inicialmente mantendo ali esse 4-4-2, e o grande objetivo do Thiago Motta era garantir a sobra na linha defensiva, pelo menos nessa primeira versão desse duelo entre marcação-pressão e saída de bola. Então a gente tinha sempre aqui 4 contra 3, 4 contra 4 na faixa central, o que acabava exigindo então o balanço dos atacantes aqui para conseguir neutralizar 3 jogadores utilizando apenas 2. Aquele balanço dos atacantes bem clássico, né? Então quando um jogador pressiona o portador da bola, no caso aqui o Koopmeiners está indo fazer a pressão no portador da bola, o Vlahovic recuava aqui no Fofana para eliminar essa linha de passe, deixando apenas aqui o Thiago livre para receber essa bola. Ó, dá uma olhada agora como a marcação vai trocar, o Koopmeiners vai recuar aqui no Fofana e o Vlahovic vai avançar para cobrir a bola ali no Thiago. Então era dessa maneira que a Juventus conseguia neutralizar esses 3 jogadores e conseguia manter a marcação encaixada no restante do campo com sobra na linha defensiva. Esse ponto é muito importante. A marcação-pressão funcionou muito bem, como a gente já pôde ver lá pelo gráfico. Isso foi se repetindo ali ao longo do primeiro tempo inteiro. O Milan fazia esse triângulo, então o Koopmeiners vai avançando aqui para pressionar o Thiago, o Vlahovic aqui fecha a linha de passe aqui com o Fofana e agora a bola vai sair lá pela direita. O Bennacer se apresenta aqui, vai fazer o arco. Agora olha a importância aqui do Koopmeiners recuando ali para fechar aquele espaço. O Bennacer até tenta acionar essa linha de passe aqui com o Reinders e o Koopmeiners consegue fazer a interceptação, recupera mais uma posse de bola para a Juventus ainda no campo de ataque. Mas se pelo chão tava difícil sair, na bola longa ficava ainda mais complicado. Olha aqui, situação de 4 contra 2, a Juventus levava vantagem também nessa saída de bola mais esticada, conseguia recuperar a posse de bola, falta de ataque aqui nesse lance. Mas e aí, se você fosse o Sérgio Conceição, o que você faria para conseguir escapar dessa marcação-pressão da Juventus? Principalmente no segundo tempo você vai perceber que ele mudou o posicionamento do time e conseguia neutralizar essa pressão, mas partindo desse mesmo posicionamento, existe uma maneira de você conseguir sair desse tipo de pressão, que é você conseguir acionar aqui o volante, mas fazendo uma tabela de 3 jogadores. E por que uma tabela de 3 jogadores? Porque quando você vai fazendo aqui esse balanço, perceba que o atacante, ele sempre tem que recuar aqui para fazer a cobertura do volante. Isso acaba te dando então essa região do campo aqui livre para você jogar. Ó, dá uma olhada nesse lance como o Milan vai tentar sair aqui com o Theo Hernandes pela esquerda, ele dá um tapa ali pra frente, o Giménez recua, isso dá toda essa região aqui pra ele receber a bola, vendo o jogo de frente. Mas o Giménez tenta sair aqui com o Reinders e joga essa bola pra fora, acaba perdendo a oportunidade de escapar da pressão. E a Juventus então, matando a saída de bola do Milan, começou a ter muito mais volume de jogo, começou a ter muito mais posse de bola, inclusive já é um time de posse de bola, fazendo uma boa marcação-pressão, forçando o adversário a devolver a posse, isso aumentou ainda mais. Vamos entender então o que acontecia
na maior parte do primeiro tempo, que é o Milan tentando se defender da Juventus. Então, como a gente viu, o Milan se organizava inicialmente naquele 4-3-3, mas diferente do Paulo Fonseca, o time do Sérgio Conceição, pelo menos aparentemente, não vai ficar guardando muito o desenho defensivo. O time vai voltar então a promover mais aqueles encaixes individuais, pelo menos começou assim o jogo, no finalzinho acabou mudando também, vamos por partes aqui para não se embananar. Então, partindo daquele 4-3-3, o que acontecia? Em especial, o primeiro combate se desfazia completamente e promovia encaixe de marcação individual. Então, dá uma olhada como o Pulisic tá bem aberto aqui pela direita, isso porque o McKennie ele avançava bastante, ele jogava como um lateral na hora de defender, mas ele virava a ponta mesmo na hora de atacar, e pela direita o Savona jogava mais recuado, fazendo essa saída aqui de 3 jogadores. Com isso, o Giménez avançava bastante. O Morata acabava então tendo que cuidar dos 2 zagueiros, e aqui no meio batia de frente meio-campistas com meio-campistas, 3 contra 3. Nenhuma das equipes conseguia criar superioridade numérica nessa região do campo. Tudo isso também pra quê? Pra garantir alguém sobrando aqui, né? Um dos zagueiros sobrando aqui pra marcar o Vlahovic. E nas laterais, encaixe ponta lateral mais clássico, também com perseguições mais longas. Ó, aqui um lance disso, ó, uma bola espirrada, o Milan vai tentar sair de trás pra pressionar a saída de bola aqui da Juventus. Dá uma olhada como o time já vai promovendo aqueles encaixes de marcação, em especial aqui pelo meio, ó, bate triângulo com triângulo. Mais uma vez, o McKennie ficou mais avançado e o Pulisic tá cuidando dele aqui, os compatriotas. O Morata aqui cuidando dos 2 zagueiros e lá na esquerda, Savona sendo marcado aqui pelo Giménez. Agora, não é só simplesmente você fazer a marcação e ficar perseguindo o jogador que você tem que marcar. Existe também uma prioridade 2, digamos assim, que é fazer a cobertura para fechar os espaços, caso o adversário que você tenha que marcar, ele não vai gerar vantagem pro ataque. Isso é muito importante. Dá uma olhada aqui como o Locatelli e o Thuram, a princípio, estão fazendo a marcação ali bem encaixada. O Milan vai trazer essa bola aqui pra direita, a bola vai chegar aqui no Giménez. Agora dá uma olhada como o comportamento dos dois já mudou. Olha só como eles já estão fechando o espaço. Principalmente o Thuram, ele não ficou marcando aqui grudado no Bennacer. Ele viu que o Bennacer não ia gerar vantagem aqui caso ele recebesse. O que ele fez? Ele fechou aqui o espaço, justamente tentando bloquear esse arco aqui que muitas vezes o ponta que recebe aberto acaba encontrando nesse espaço entre as linhas. E o que permitia isso, né? Abandonar o marcador. Sobra na linha defensiva. Então ter esse seguro a mais é muito importante para você conseguir ter esse comportamento dos volantes, especificamente para fechar esse tipo de espaço. Agora vamos pegar o ataque aqui da Juventus então. Olha como a marcação vai ficar encaixada aqui então. O Bennacer vai sair para fazer a marcação do Thuram e o Reinders vai avançar aqui para fazer a marcação do Locatelli. Os dois jogadores vão avançando, mas a jogada não vem por aqui. Nesse momento o McKennie tá partindo para cima ali do Pulisic. Agora perceba como faz toda a diferença a leitura de jogo. Os dois volantes da Juventus percebendo que o arco ia acontecer, os dois fecharam ali o corredor central. Já os meio-campistas do Milan acabaram então andando, né? Aliviaram ali a marcação, em especial o Reinders, ele vai começar andando aqui, ele não vai fechar esse espaço. E aí o Bangula vai ter o espaço que o Giménez não teve no lance anterior. Por isso que eu fiz esse parênteses então para explicar um pouco melhor como neutralizar esse espaço. Geralmente então é responsabilidade dos meio-campistas, né? Dos volantes. Não foi o caso aqui, falha de marcação do Milan, aparece esse buraco e o Bangula vai aproveitar muito bem esse buraco, porque ele vai fazer o arco aqui, vai partir para cima da linha defensiva e vai fazer um belo passe, colocar o Wilds na cara do gol. O Theo Hernandes tenta fazer o corte, inclusive vou até voltar aqui um pouquinho o lance, ó, perceba como o Theo Hernandes a princípio ele tá de frente, mas ele vai acabar escondendo a perna direita ali, não vai tentar fazer o corte de perna direita, ó, ele tenta girar o corpo e fazer o corte de perna canhota e acaba perdendo o timing da bola. O Wilds recebe, sai na cara do Manhã e fuzila de perna direita e marca 1-0 Juventus, exatamente aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois de fazer 1-0 até o final ali do primeiro tempo, a Juventus acabou tirando um pouco o pé, não ficou pressionando com muita intensidade e já ficava mais pronto ali para se defender em bloco baixo, então cenas como essa acabaram acontecendo com mais frequência. Agora o sistema de marcação da Juventus foi muito eficiente para a maneira como o Milan estava tentando atacar, então em bloco baixo o sistema era o mesmo, utilizar os dois atacantes aqui para neutralizar esses 3 jogadores do Milan, usando aqui o balanço, ó, o Vlahovic fechando aqui o Fofana, o Koop Meiners avançando, agora ele recua aqui no Fofana. Outro ponto importante, com sobra na linha defensiva, né, que você tem uma situação de 3 contra 2, os jogadores que recuavam aqui por fora do bloco, né, como foi o caso aqui do Reinders, acabavam sempre então recebendo a companhia de alguns zagueiros, saia sempre com muita pegada de marcação. Isso também alivia aqui os dois volantes, né, você não sobrecarrega eles tendo que exigir um deslocamento lateral muito grande. Isso também funcionou muito bem, mantinha sempre a bola coberta, marcação encaixada, sempre as linhas de passe pra frente todas neutralizadas, encaixe ponta lateral até o final, o Wilds acompanhava as movimentações do Theo Hernandes até o fim, e os dois volantes aqui fechando o espaço para caso o jogador que recebesse aberto tentasse fazer uma jogada de ponta invertido ou fazer aquele arco para tentar uma infiltração ou alguma finalização. Então as jogadas sempre muito neutralizadas, marcação sempre muito encaixada. Com isso a Juventus não tinha muita dificuldade de conseguir neutralizar as tentativas de ataque do Milan. Agora logo na primeira saída de bola do Milan no segundo tempo a gente já nota uma mudança. Qual é essa mudança?
mudança, a gente comparar lá com o começo da análise. Acabou aquele triângulo, né? Agora o time então começou a acionar muito mais o Manhã. Isso ajuda o quê? Os zagueiros ficarem mais abertos. O Benacer passou a recuar muito mais. O time começou a jogar com 2 aqui nas costas desse primeiro combate. Com isso agora a Juventus não pode utilizar mais o quê? O balanço dos atacantes. Você tem 2 jogadores se movimentando nas costas. Isso vai acabar fazendo o quê? Atraindo os 2 volantes aqui da Juventus. Então o encaixe de marcação passa a mudar. Isso aconteceu pouquíssimas vezes no primeiro tempo e começou a acontecer muitas vezes no segundo. Essa foi a grande mudança do Milan no intervalo, que acabou inclusive permitindo os cenários da virada. Então perceba que à medida que o Milan vai levando essa bola lá pra esquerda, tenta avançar em campo, dá uma olhada como fica difícil para manter a marcação encaixada dos 2 atacantes, acaba atraindo então a marcação aqui da linha do meio. Qual foi o jogador que passou a ter um pouco mais de liberdade? Justamente o Reinders, porque no começo do jogo ele estava sendo marcado pelo Locatelli. E a partir do momento que você coloca 2 volantes aqui, o Locatelli é obrigado a avançar aqui para fazer a marcação do Fofana. Com isso acaba acontecendo o quê? Justamente, você acaba perdendo então a sobra na linha defensiva. Essa bola vai chegar aqui no Pulisic, ele vai a princípio fazer o arco, agora olha a situação pra cima da linha defensiva. 3 contra 3 e bastante espaço aqui pro Giménez ser acionado. Nesse lance aqui o Pulisic tenta o lançamento, mas pega mal na bola e acaba dando de graça pra defesa. Mas já é uma jogada que tem muito mais potencial, um posicionamento inicial, né, que tem mais potencial que o do primeiro tempo. Toda a saída de bola era o mesmo sistema, o Manhã participava bastante, os zagueiros abriam, atraíam aqui os 2 atacantes, batia no meio aqui 4 com 4 e a linha defensiva acabava ficando sem sobra. Com isso, outra possibilidade passou a se apresentar, os laterais escaparem nas costas dos pontas, tanto aqui pela direita com o Emerson Royal, mas principalmente, né, com o Theo Hernandes escapando aqui nas costas do Yildiz. E sem sobra de marcação, você vai exigir troca, você vai bagunçar, gerar dúvida, isso pode sempre gerar vantagem para você atacar. Aqui outro lance, ó, o posicionamento é exatamente o mesmo, mas quem que não tá aparecendo na imagem aqui nesse lance? Aqui o Theo Hernandes, né, eu até coloquei aqui, mas ó, ele já passou, já se mandou nas costas do Yildiz aqui, por isso que o Yildiz já tá olhando aqui pra trás. A princípio então o Savona tá marcando aqui o Reinders, que tá mais fechado aqui pelo meio, e o Theo Hernandes tá completamente livre lá pela esquerda, bem aberto. E o Manhã, um goleiro que sai muito bem com os pés, vai fazer um excelente lançamento pro Theo Hernandes, ó, ele ajeita, levanta a cabeça nas costas da linha defensiva, como deve ser, colocando a zaga pra correr pra trás. O Hernandes consegue dar um belo corte ali no Savona, invade a área, é derrubado, mas sem pênalti nesse lance aqui, vai na bola certinho, belo bote ali do Savona, e na sobra o Pulisic chega antes e o Locatelli chega atrasado, derruba o Pulisic, pênalti, totalmente desnecessário, uma jogada que não era uma chance clara de gol. Mas perceba como é curioso, né? O Milan acabou acertando então 3, 4 saídas de bola utilizando esse mesmo posicionamento e acabou aí se beneficiando, né? Conseguiu pegar um erro, né? Caçou um erro da Juventus, Locatelli fazendo esse pênalti sem necessidade, mas de qualquer maneira, minuto 70, o Milan teria um pênalti ao seu favor. Pênalti que o Pulisic bateu forte e o Di Gregório quase pegou, né? Mas o Milan empata o jogo 1 a 1. E no lance seguinte, dá uma olhada na situação. Adivinha o que o Milan vai tentar aqui novamente, né? A mesma jogada, inclusive o Theo Hernandes já tá se mandando aqui nas costas do Yildiz, então o Manhã vai fazer o lançamento lá pra ele, mas dessa vez ela não ganha as costas da defesa, né? O Theo Hernandes tem que dominar, cortar pra trás, o time do Milan consegue avançar em campo, mas perceba que por conta de um posicionamento inicial, como o cenário da partida já começa a ter um desdobramento totalmente diferente. E praticamente no lance seguinte, o Milan conseguiu aproveitar esse bom momento e fez o seu segundo gol. Não foi uma jogada de saída de bola longa pela esquerda, mas não deixa de ter esse componente do posicionamento inicial, essa marcação individual que acabava então tirando a sobra da linha defensiva. Existe um princípio bem simples de jogadas de construção desde a defesa, se você quer sair jogando no chão, que é você romper as linhas de marcação colocando alguém para recuar no vazio, ou seja, se você quer romper essa primeira linha de marcação, você coloca alguém para recuar no vazio. Para romper essa segunda linha de marcação, você coloca alguém aqui das costas para recuar aqui no vazio. E depois, para ganhar as costas da linha defensiva, aí é o contrário, você tem que colocar alguém para ganhar de fato as costas da linha defensiva. E esse gol do Milan ilustra muito bem essa ideia. Olha só, o Emerson Royal vai recuar no vazio, porque aqui ele vai ter vantagem em relação ao McKennie, que é o marcador dele aqui, então não tem problema nenhum em conectar esse passe. Ele recebe e ele vai fazer o quê? Ele vai romper essa segunda linha aqui de 4. Para isso, o que tem que acontecer? Alguém que estava espetado na linha defensiva recuar no vazio, porque vai ter vantagem em relação ao marcador. Nesse caso aqui, Morata e Kalulu, se não me engano. A bola vai chegar no Morata e agora, para ganhar as costas da linha defensiva, um tapa no vazio para alguém sair em disparada. Nesse caso aqui, o Musa. Agora dá uma olhada como a linha defensiva tá sem sobra, né? Caso você tivesse um zagueiro aqui sobrando, como é o caso lá daqueles lances do primeiro tempo, facilitaria muito a cobertura. Essa jogada teria um potencial de perigo muito menor. Agora, como inicialmente você tinha uma situação de 4 contra 4, o Morata recua no vazio, traz com ele o marcador, gera ainda mais espaço para essa corrida aqui do Musa, aumenta ainda mais o potencial de perigo da jogada. A zaga fica muito
muito mais desconfortável. E o Morata dá um belo tapa ali de primeira, coloca o Musa em ótimas condições. O Gatti tem que sair na cobertura, sai atrasado, ele acaba deixando aqui o Abraham avançando livre aqui pelo corredor central, Pulisic fechando lá do outro lado, ótima situação aí pro Milan. Musa tenta o cruzamento, desvia no Gatti e mata o de Gregório, que até saiu um pouquinho antes ali, é verdade, mas de qualquer maneira, 2-1 Milan. Agora, diferente da jogada do primeiro gol, ou melhor, do lance que originou o pênalti, não era uma chance clara de gol, essa segunda não, né, já era uma situação bem mais perigosa, né, tinha uma situação de 2 contra 1 ali pelo corredor central, a marcação mais bagunçada, mais desencaixada, então esse segundo gol, aí sim, fruto de uma jogada um pouco mais trabalhada do Milan. Mas como é o futebol, né, até o minuto 69 era muito difícil ver uma vantagem do Milan, basicamente em 5 minutos o time conseguiu a virada. Depois disso o Milan parou de assumir riscos na sua saída de bola, se expunha muito pouco nos contra-ataques, mas de maneira geral o time se fechou primeiramente nesse 4-4-2, a Juventus foi pra cima, tentou as investidas e o Milan se fechou ainda mais, e o Sérgio Conceição colocou o time dele no 5-4-1, o que travou de vez o ataque da Juventus. Afinal de contas, a Juventus já tinha promovido algumas alterações, o Bangula já tinha saído, o Vlahovic já tinha saído, o Locatelli já tinha saído, o McKennie já tinha saído, então o time acabou perdendo muito seu poder de fogo que vinha apresentando no primeiro tempo, e os jogadores que entraram acabaram não criando nenhuma vantagem. Mas foi dessa maneira então que o Milan virou pra cima da Juventus, garantiu a vaga na final contra a Inter. Inclusive, enquanto eu tô lançando esse vídeo, provavelmente essa final já aconteceu. Se o jogo for bom, com certeza eu vou trazer aqui. Inter e Milan vale sempre ficar de olho. Lembrando que você também pode analisar qualquer partida, qualquer equipe, qualquer jogador ou qualquer treinador que você queira. Para isso a gente preparou um portal para você estudar tática. Futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, todo organizado por módulos, as nossas ferramentas que vão facilitar bastante a sua vida. O link para você conhecer tá aqui na descrição e eu espero você lá pra gente estudar futebol de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar de olho em tudo que tá rolando no mundo da bola e qualquer partida interessante eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.